Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para a nossa aula de revisão para a prova da EAR, aula de número 1, com foco na revisão da parte inicial de funções. Eu separei alguns exercícios sobre funções, toda a parte conceitual que a gente tem antes de começar a ver as funções do primeiro, do segundo grau, toda aquela parte que a prova da EAR gosta de cobrar envolvendo a função inversa, a parte envolvendo gráfico de funções, domínio, imagem, principalmente questões que ele me dá um gráfico para a gente poder analisar, e toda o que envolve a tipologia de uma função quando a gente classifica ela como uma função do tipo injetora ou sobrejetora. A gente vai trabalhar essa aula com alguns exercícios, então vocês podem notar que eu separei algumas questões que são da prova da EAR. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho, até para que fique melhor para vocês visualizarem os exercícios que eu separei. Depois posso até descer esses aqui. Nosso objetivo é ver como é que a prova da EAR tem cobrado esses assuntos envolvendo conceitos iniciais de função e principalmente usar essas questões para a gente poder relembrar relações importantes envolvendo função. Então, nosso primeiro exercício vai trabalhar a ideia de uma função inversa, né? E aí, lembra que quando a gente trabalha com funções inversas, a função inversa ela sempre faz o caminho contrário, o caminho da volta. Então, ele me diz o seguinte: sejam as funções polinomiais definidas por f de x, e aí f de x é uma função polinomial do primeiro grau, do tipo 2x mais 1, e g de x, sendo g de x igual à função inversa de x, quero saber qual é o valor numérico da função g quando o x for 3. É interessante, para esse primeiro exercício, a gente perceber que a prova da EAR ela gosta muito de questões envolvendo função inversa. E principalmente esse tipo de exercício quando a gente trabalha valor numérico. Então, eu vou resolver essa questão de duas maneiras. A primeira maneira que eu vou resolver será ajudando vocês a relembrar como é que a gente calcula a função inversa. Então, o primeiro caminho será calculando a função inversa. E aí, para calcular a função inversa, a gente segue alguns passos simples. Você vai pegar a sua função, que é y igual a 2x mais 1, vai trocar o y de lugar, x igual a 2y mais 1, e repara bem que esse novo y que eu tenho agora, posicionado do lado direito, eu vou isolar ele. Então, esse 1 vai para o lado esquerdo diminuindo, ficará x menos 1 igual a 2y. E esse 2 irá para o outro lado dividindo. Então, x menos 1 dividido por 2 é igual a y. Então, percebam bem que eu encontrei a função inversa. A função inversa da função f, que a gente representa como f elevado a menos 1 de x, é igual a x menos 1 sobre 2. Então, temos a nossa função inversa. Legal. E a gente vai calcular essa função quando o x for 3. Então, lembra que ele chama a função inversa de g. Então, a g, quando o x for 3, é igual a 3 menos 1 sobre 2. Vai me dar 2 dividido por 2. E o resultado será 1. Encontraremos a alternativa correta lá na letra C. Então, essa aqui é uma possibilidade de resolução envolvendo questões trabalhando com a função inversa. Um caminho muito interessante que a gente tem de conhecer, porque vai me ajudar a relembrar como é que eu faço o cálculo da função inversa, quais são as etapas e os passos que eu sigo para poder calcular essa função, e ao mesmo tempo me ajuda a perceber como é que eu trabalho com valor numérico envolvendo a função inversa, tá? Agora, o nosso segundo caminho é um caminho muito mais tradicional, olhando para a prova da EAR. A gente sabe que a prova tem 24 questões, claro, na verdade ela tem 96 questões em um único dia, mas eu estou olhando apenas para a matemática, né? Ela tem 24 questões. As 24 questões, elas exigem raciocínio mais rápido de você resolver. A gente precisa acertar um número muito grande de questões para conseguir estar dentro das vagas. Não são questões difíceis, então geralmente a gente consegue encontrar atalhos para poder desenvolver essas questões. E no segundo caminho, o atalho que a gente vai utilizar é olhar para a definição da função inversa. Se a gente tem que na função original f de x dá y, já que a função inversa representa o caminho contrário, então f a menos 1
de y vai ser o x. Quando a gente quer o valor numérico da função inversa, esse 3 que ele me dá aqui, ele representa o y da função original. Então, no segundo caminho, para a gente poder encontrar o que está sendo pedido, esse g de 3, basta considerar que o y vale 3 e descobrir qual é o valor de x para que isso aconteça. Então, eu vou pegar a minha função original, que é 2x mais 1, e vou igualar a 3. Então, eu vou encontrar 2x sendo igual a 3 menos 1. 2x será igual a 2. 2 vai para lá dividindo, x vai ser igual a 1. E eu vou acabar encontrando que o valor de g, quando substituir por 3, vai me dar 1. Então, encontramos o mesmo resultado do que calculando a função inversa e depois substituindo. Esse segundo caminho é legal que vocês conheçam, porque tem inúmeras questões da prova da EAR que a gente consegue resolver assim, tá? Se vocês pegarem, inclusive, o material que eu vou liberar dessa primeira aula, acho que pelo menos tem umas 4 questões lá naquele material que a gente consegue resolver por esse segundo caminho. A prova da EAR gosta muito do valor numérico da função inversa. Então, basta você pegar e igualar. Pega a função original e iguala aquele valor. E aí você não tem aquele trabalho de tentar calcular a função inversa, né? Não perde tempo tentando determinar ela. Encontramos o nosso resultado aparecendo na letra C. Outro tópico que a gente costuma ver bastante na prova da EA é a análise de gráficos. Então, nos exercícios número 2, para essa aulinha de hoje, vai ajudar a relembrar alguns detalhes importantes envolvendo o gráfico de funções. Então, nesse segundo exercício, nosso enunciado está assim: o conjunto imagem da função representado pelo gráfico é... Quando a gente olha para o domínio e para a imagem de uma função, lembra que a gente vai olhar para os eixos que a gente tem no gráfico aqui, onde o eixo horizontal ele vai nos ajudar a identificar o domínio da função. Não quer dizer que o domínio necessariamente seja real, mas é a partir dele que a gente identifica qual é o domínio, e onde o eixo vertical nos ajudará a encontrar a imagem. A imagem são os valores de y que de fato participam da função. Porque lembra que quando a gente define a função, ela é uma relação entre dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O nosso conjunto A, que é o conjunto mandante, recebe o nome de domínio, e todos os elementos desse conjunto se relacionam com algum elemento do conjunto B. Já no conjunto B, você não precisa usar todos os elementos que você possui, e os elementos que você utiliza recebem o nome de imagem. Então a gente vai olhar para o eixo vertical e a gente vai procurar quais valores do eixo y de fato estão sendo utilizados. Então a gente vai perceber que temos valores que iniciam aqui no menos 5, ó, no nosso pontapé inicial, e eu começo a utilizar todos esses valores subindo até o número 2. Então todos esses valores aqui estão sendo utilizados, ó. Aí a minha função dá um descanso, para no menos 2, aí pula para o 0. E aí eu começo a utilizar valores do 0, ó, até o número 4. E eu estou olhando apenas para o eixo vertical, que é o eixo y, que nos ajuda a identificar a imagem da função. E aí eu paro no 4. Depois disso, a minha função não ultrapassa o 4, fica constante no número 4 até o final do seu domínio. Então, percebam bem que a nossa função, ela inicia no menos 5 e termina no menos 2. Eita, do nada o Nelson meteu um colchete, né? Se bem que era aberto, né? Então, inicia, aqui temos uma bolinha aberta, então não estão sendo utilizados esses elementos. Isso é legal a gente identificar no gráfico da nossa função, se está de fato sendo utilizado esse número ou não. Então, aberto no menos 5, aberto no menos 2. Aqui a bolinha está pintada por completo, então estamos olhando para o intervalo fechado em 0 até o número 4. E aí essa parte de vermelho representa a imagem da nossa função, e identificaremos que isso aparece como alternativa correta lá na letra C. Então a nossa resposta seria a letra C. Se estivesse sendo pedido o domínio da função,
o domínio a gente olharia para o eixo horizontal. E aí inicia lá no menos 3. Eu vou utilizando esses valores do menos 3 até o zero. O zero é o último número que a gente usa. E aí eu continuo utilizando esses valores. Ó, continuo usando, tá vendo? Porque eu uso aqui em cima, ó. Todos esses números estão sendo utilizados, todos esses números eles possuem imagens. E utilizo eles até o número 10. E no número 10 eu paro. Então o domínio da nossa função seria do número menos 3 até o número 10. Então, se fosse pedido domínio, seria do menos 3 até o número 10. Uma maneira interessante de olhar esse tipo de exercício envolvendo gráfico é analisar também pelas alternativas, olhando para o intervalo aberto e o intervalo fechado. Se você sabe que o 4 é fechado e você usa o número 4, já te ajuda a eliminar a letra D, porque aqui ele usa o intervalo aberto. Se você sabe que o menos 2 é aberto, já te ajuda a eliminar a letra A, porque aqui ele utiliza um intervalo fechado. Então você pode usar a ideia do intervalo aberto e fechado para poder analisar as alternativas, e inclusive conseguir chegar a alguma conclusão em relação a quais delas vão acabar sendo corretas ou incorretas, e aí a gente acaba validando que de fato a única que vai acabar contendo o nosso conjunto imagem é a letra C. Outro tópico que a gente costuma ver bastante na prova da IA é a tipologia de uma função. E quando a gente olha para a tipologia, é um dos tópicos que a gente costuma ter mais dificuldade, porque passa a trabalhar com as características envolvendo as funções sendo classificadas como injetora ou como sobrejetora. E aí a gente tem que olhar não apenas para o domínio da função, como é que ela se comporta no seu domínio, mas principalmente para o conjunto imagem. E aí eu peguei uma questão tradicional da prova, onde eu tenho uma função definida num domínio natural e num contradomínio natural, e a sua lei de formação é f de x igual a x mais 3. O que a gente precisa lembrar em cada uma dessas duas tipos diferentes de função? Lembra que a gente vai dizer que uma função ela é classificada como do tipo injetora quando garantimos que o y é exclusivo. Isso aqui é a regra prática que a gente usa para poder visualizar que a função ela é ou não do tipo injetora, tá? Você garante que o y é exclusivo. Claro que tem uma definição formal a ser utilizada, né? Hoje em dia é comum a gente ver isso em provas militares, né? A prova da ESA agora adora muito escrever formalmente as definições, então ela não iria dizer uma função injetora é uma função de y exclusivo. Não, então é legal que pelo menos nessa semana você pare e dê uma olhada nessas definições um pouco mais formais, onde a gente diz que cada y pertencente ao conjunto imagem da função está associado ao único valor de x pertencente ao domínio. Então a gente diz que o y é exclusivo, né? Não tem como dois valores distintos do domínio me darem o mesmo y. Então é isso aí que a gente está dizendo com exclusividade. Olhando para funções que são do tipo injetora, uma dica que a gente sempre dá é que as funções do primeiro grau, as funções exponenciais, e aí eu estou falando para exponencial tradicional, tá? Não estou trabalhando com nada de função composta, tá? Porque às vezes você olha uma função exponencial do tipo 5x ao quadrado mais 2x. Isso aqui é uma função composta, tá? Eu estou olhando para função exponencial tradicional, né? 5 elevado a x. E as funções log também. São três exemplos clássicos envolvendo funções que são do tipo injetora. A função do primeiro grau, principalmente ela, né? Ela vai ser injetora em qualquer domínio. Isso, inclusive, te ajuda a reduzir o tempo na hora de resolver uma questão envolvendo a tipologia de uma função, porque você já sabe que está sendo dada uma função do primeiro grau, então, muito provável, ou ela é injetora e não sobrejetora, ou ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você já consegue garantir, por exemplo, que a letra D não estaria correta, porque ele diz que ela não é injetora. Oxe, é uma função do primeiro grau,
funções do primeiro grau, ela sempre será injetora em qualquer domínio que a gente trabalhar. E aí, como é que eu vou verificar a função ser ou não sobrejetora? No seu estudo, olhando para a função sobrejetora, a gente passa a olhar para o conjunto imagem, né? E a gente passa a trabalhar com os resultados que a gente vai encontrar quando substituímos os valores que temos no domínio. Olhando para a prova da IAR, principalmente para a prova da IAR, uma maneira que a gente tem é com um diagrama de conjuntos. Uma maneira simples que a gente tem de enxergar se essa função ela será ou não uma função sobrejetora. Só que funções do primeiro grau, e aí eu coloco um geralmente aqui em maiúscula, para que vocês não acabem generalizando para todos os casos, funções do primeiro grau, elas só costumam ser sobrejetoras em domínios reais. Quando o domínio ele é natural, inteiro, ela não costuma ser sobrejetora. Então, tipo, tá resolvendo a prova ali, precisa chutar? Eu chutaria apenas injetora. Porque, já que o domínio é natural, é muito provável que ela não seja sobrejetora. Mas a gente vai concluir isso agora. E aí, o que eu preciso para uma função ser classificada como sobrejetora? Para uma função ser classificada como sobrejetora, a gente vai olhar para o conjunto imagem. E aí eu vou precisar que a imagem dessa função seja igual ao contradomínio. Então eu vou olhar para quem? Para o contradomínio, que seriam os números naturais. E eu vou precisar que quando eu for construir a imagem dessa função, eu encontre todos os números naturais. É legal que a gente perceba que é uma função do primeiro grau, cujo parâmetro a é crescente. A é positivo, perdão. Então essa função ela é crescente. Então se ela é crescente, se eu pular algum valor, não tem como voltar nele. Tá? Então vamos encontrar alguns valores que eu tenho no domínio. Vou pegar, por exemplo, quando x for 1, 2 e 3. E eu vou identificar se os resultados que eu estou encontrando, eles preenchem todo o domínio, todo o contradomínio da função. Então, eu vou primeiro calcular o valor numérico da função quando o x for 0. 0 não, né? Eu falei 1. Quando x for 1. Podia ser 0 também, mas não vai fazer muita diferença. Falei que começar pelo número 1, então. Quando x for 1, temos 3 vezes 1 mais 2. Dá 3 mais 2, que vai me dar 5. Opa! Olha um detalhe aqui interessante, já iniciando na hora em que a gente substitui x por 1, encontramos como resultado o número 5. Eu pulei o número 4, pulei o número 3, inclusive o 2, o 1 e o 0. Então isso já liga um alerta aqui em relação à tipologia da função. Provavelmente ela não será sobrejetora. Vamos substituir o x por 2. Quando x for 2, vai ser 3 vezes 2 mais 2, vai ser 6 mais 2, que vai me dar 8. Olha, eu pulei o número 6 e o número 7. Eu estou pulando de 2 em 2 números. Isso quer dizer que o número 6 e o número 7, eles não pertencem ao conjunto imagem da nossa função. Se eles não pertencem ao conjunto imagem da nossa função, eu posso então garantir que a imagem e o contradomínio dessa função não são iguais. Então, ela não seria uma função do tipo sobrejetora. A alternativa correta aparece na letra A. E aí reforça a dica que eu dei para vocês envolvendo funções do primeiro grau, onde a gente consegue olhar que, na grande maioria de casos, envolvendo funções do primeiro grau, só será uma função do tipo, nesse caso, sobrejetora, se estivermos olhando para o domínio real. E eu falo a grande maioria de casos, porque quando a gente olha, pode ter alguma exceção. Aqui o nosso problema estava no 3. Né? Esse 3 vai me mostrar que eu estou pulando os números de 3 em 3. Então, os números que eu vou encontrar na imagem, o 2, o 5, o 8, o próximo número vai ser o 11, o 14, tem a ver com o coeficiente angular da nossa função, aquela famosa taxa de variação média, o quanto varia o y em função do x. Então, isso me ajuda a perceber que, já que eu tinha um 3 ali, provavelmente eu ia pular alguns valores no conjunto que eu tinha no contradomínio. A imagem e o contradomínio não seriam iguais. Se a imagem e o contradomínio não é igual, a função ela não é do tipo sobrejetor.
E é legal a gente reforçar que se ela for injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo, classificamos a função como sendo bijetora. Tá? Aproveitei envolvendo essa ideia da função ser sobreinjetora, e aí eu trouxe um exemplo clássico da prova, onde ele me dá uma questão que geralmente a gente costuma dizer que é uma questão um pouco dada, tá? A banca te dá essa questão, mas o enunciado pode te confundir. E aí ele me diz, a função g está definida de menos 5 até 5, b é o contradomínio e tem como imagem o conjunto 20 e 30. Do 20 até o 30, perdão. Intervalo real do 20 até o 30. Para que ela seja sobreinjetora, é necessário que b seja igual ao intervalo que varia de 20 até 30. Porque eu vou precisar que a imagem da função, e aqui eu estou olhando para uma função g, né? Seja igual ao contradomínio da função. Opa. Uma função g, estou escrevendo f, né? Então isso quer dizer que o conjunto b tem que ser igual ao intervalo que varia de 20 até 30. E aí encontramos logo de cara a alternativa correta sendo a letra D. A gente olha para esse tipo de exercício aplicando de modo direto a definição de uma função sendo classificada como do tipo sobreinjetora. Então, se ela tem y exclusivo, classificamos ela como injetora, os valores não se repetem, você vai substituindo os valores que tem no domínio, os resultados sempre são distintos, e aí você classifica ela como sendo do tipo sobreinjetora se a imagem e o contradomínio da função forem iguais. Tá? Então encontramos a alternativa correta sendo a letra D. O próximo exercício que eu peguei para essa aula de hoje é um exercício envolvendo a imagem da função. E aí eu quero trazer uma propriedade importante da função inversa. Tá? E aí vamos relembrar como é que a gente define a nossa função inversa. Né? Você tem um conjunto A, dentro desse conjunto A você tem um x, e você tem um conjunto B. Dentro desse conjunto B você tem um y. E a gente define a função f de x como sendo a regra que relaciona cada elemento do conjunto A com um único elemento do conjunto B. Então, esse aqui seria a nossa f de x. Então, é legal que a gente perceba que o conjunto A faz o papel do domínio e o conjunto B faz o papel do contradomínio. Tá? Para que essa função possua inversa, se torna necessário que a função f seja do tipo bijetória. Então, lembra, f só possui inversa se for bijetória. Ou seja, ela tem que ter o contradomínio sendo igual ao conjunto imagem. Então, o conjunto B, ele também vai representar a imagem da função f. Né? Além de, claro, o y ser exclusivo. E aí, quando a inversa existe, ela representa o caminho da volta. Então, ela vai representar a função f a menos 1 de x, que seria o nosso caminho da volta. Aí, olha que interessante. O conjunto B passará a ser o domínio da função inversa. E o conjunto A passará a ser a imagem da função inversa. Então, sempre que ele quer analisar o conjunto imagem de uma função e ele só te dá a lei de formação, uma maneira que a gente tem de analisar é olhando para a função inversa. Então, eu vou calcular a função inversa e a partir da função inversa eu vou identificar qual é o conjunto imagem da nossa função. Então, vamos para o passo a passo que a gente viu anteriormente. Y igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Troca o x pelo y. X igual a 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Isola o y. Então, vou ter que multiplicar cruzado, né? X mais xy ao quadrado igual a 1. Xy ao quadrado igual a 1 menos x. Vai para lá, né?
y ao quadrado vai ser igual a 1 menos x sobre x. Y vai ser igual a raiz de 1 menos x sobre x. Então, esse cara aqui vai ser a nossa função inversa. Isso aqui vai ser a função inversa, f a menos 1 de x. Se eu conseguir descobrir o domínio dessa função, eu consigo descobrir qual é a imagem da nossa função principal. E eu vou calcular o domínio dessa função, até porque, olhando para a prova da EAR, a EAR adora o domínio de uma função. Então, vamos calcular o domínio dessa função. E aí, já que eu tenho uma raiz quadrada, tudo que está lá dentro tem que ser positivo. Então, olha, vamos relembrar o domínio de uma função. Vou precisar que o menos x sobre x seja maior ou igual do que zero. É uma inequação quociente, então você tem uma fração. E aí, para que isso aqui seja positivo, vou ter que estudar cada uma das funções que eu tenho. Temos a função 1 menos x, que será uma reta decrescente. Reta, né? Não, você fez uma curva. Cuja raiz é quem? É o número 1. Se ela é decrescente, ela era positiva, depois se tornou negativa. Isso. Já no denominador, temos a função x, que é a nossa função identidade, cuja raiz é o próprio zero, crescente. Então, ela era negativa e se tornou positiva. E claro, como o denominador não pode ser zero, tem que ser aberta no denominador, não entra a nossa raiz do denominador. Tá? Então, vou até fazer uma bolinha um pouco maior. Tá. Então, olhando para a nossa função, temos, fazendo a divisão, o quociente, né? Que é a nossa famosa regra de sinais. O zero sendo uma das raízes, bolinha aberta no zero. 1 sendo a outra raiz, só que bolinha fechada, porque pode zero em cima, mas embaixo não. E pela regra de sinais, é negativa antes do zero, positiva entre o 0 e 1, negativa depois do número 1, que mais com menos deu menos, mais com mais dá mais, menos com mais vai dar menos. Então, eu vou perceber que o domínio da função inversa será quem? O intervalo que varia de 0 até 1. Aberto em 0, fechado no número 1. Então, eu vou garantir que a imagem da nossa função, aí que vem a nossa virada de chave, a imagem da função f vai ser o quê? O intervalo aberto em 0, fechado no número 1. Então, eu já sei que nesse exercício aqui, onde ele fala o conjunto de imagem contém um elemento, eu só posso marcar números entre 0 e 1. E o único número entre 0 e 1 que eu tenho é meio. Se encontra na letra C. Claro que existem outras maneiras da gente analisar e resolver esse exercício, tá? Mas eu quis trazer uma maneira diferente de abordar ele para trazer uma propriedade importante, onde você consegue garantir que, se eu calculo o domínio da função inversa, eu estou olhando para quem? Para a imagem da função original. Claro, deu um pouquinho mais de trabalho desenvolver dessa maneira, mas ajudou a relembrar essa propriedade importante que a gente tem envolvendo a imagem de uma função, tá? Bem, eu trouxe uns exercícios, tá? Eu vou deixar disponível para vocês esses exercícios. Deixo até aqui um aviso importante para vocês que têm interesse em participar do meu grupo da mentoria. Vou deixar um link aqui embaixo para que você possa tirar todas as suas dúvidas. A gente tem as vagas abertas aí para o grupo da mentoria, já com foco nos concursos militares de 2026. E eu aproveito e já deixo também o meu aviso para a nossa aula de amanhã. Amanhã também teremos aula com foco na prova da EAR. A gente vai ficando por aqui nessa aula de número 1, uma aula um pouco mais olhando para os conceitos iniciais de função. Vou liberar nossa listinha com 30 exercícios para que vocês possam fazer com calma, analisar, olhar para os exercícios e ver se vocês lembram de todos os conceitos iniciais envolvendo o tópico de função. A gente vai trazer exercícios também envolvendo um pouquinho de geometria analítica, um pouquinho de polinômios, toda aquela partezinha de probabilidade, estatística. Então, fiquem tranquilos que no decorrer dessa semana teremos novas aulas com foco para
à prova da IAR. Espero que você tenha gostado dessa aulinha de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar um comentário aqui embaixo e, se possível, deixar um like aqui no vídeo. Agora nos veremos na nossa aula de amanhã. Deixo um forte abraço a todos. Nos vemos em breve.